Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Gostaria de iniciar, antes de apresentar aí, iniciar agradecendo o privilégio que estou tendo aqui. Obrigado, Carlos, Alê, Jaque, pela oportunidade. E obrigado a todos aí pela disponibilidade do tempo de vocês, pela participação. Cada um aqui tirando um tempinho, né, para ouvir. Então, pretendo trazer aqui um conteúdo de valia, né, de grande valor. E vamos lá, deixa eu apresentar aqui e aí a gente dá sequência. Muito bem. A ideia aqui, pessoal, é a gente falar um pouquinho de UBA, né, User Behavior Analytics. Isso aí também vem com o nome de UEBA, tá? Às vezes tem um E aí, User Entity Behavior Analytics, que basicamente aí o que nós vamos falar é sobre detectar padrões suspeitos, né? A gente vai avaliar ali comportamentos de usuários e detectar padrões suspeitos e até ver como que isso pode instumar a gente a prevenir acessos não autorizados aí ao ambiente, ok? Anotem aí as perguntas, se tiverem já desde o início, né? Coloquem aí no chat. Pois a gente vai responder também caso tenham perguntas. Espero que tenham, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha pessoa aqui. Então, eu sou um profissional ali especializado em AM, segurança da informação. Estou há mais de 20 anos, na verdade, exatos 22 anos em segurança da informação. E AM desde 2013, ali atuando na área de AM. Já passei por empresas nacionais, globais. Hoje eu atuo como mentor, sou também consultor estratégico ali de empresas e tenho atuado ali ativamente nas integrações de AM, de PAN, empresas conceituadas, atualmente trabalhando também como head ali na GFT Consultoria, liderando ali alguns projetos, ok? De Sou instrutor também em plataformas como Udemy, recentemente Request e outras. E aí tem alguns contatos meus, meu website, o Instagram aqui da minha mentoria, o LinkedIn. Então fiquem à vontade para mandar ali conexão, tá? Para mim é um prazer se conectar com vocês. Depois no final também vai ter o QR Code ali. Se não pegarem agora, pega depois. Pode ficar tranquilos. Bom, vamos lá então. Vamos ao que é importante. Vamos falar aqui sobre o assunto UBA. Vamos entender por que esse assunto chegou na nossa mesa, né? Por que existe hoje o User Behavior Analytics, né? Ou análises, aí cada um fala de um jeito, mas na verdade é assim, entender o comportamento ali do usuário no ambiente ao qual, né? No ambiente lógico ali. Bom, vale destacar um ponto importante aqui, né? O pessoal aí, no decorrer das palestras hoje, já trouxeram ali várias informações sobre IAM, o que é, histórico e assim por diante. Então, vamos nos adiantar um pouquinho. Vamos entender um movimento que está acontecendo aí na própria segurança da informação, né? Uma mudança de cenário. Antigamente, a segurança da informação olhava com muito foco ali para perímetro de rede, né? Network. Então, a segurança era focada naquilo, as aplicações, dados, tudo lá dentro do on-premise da empresa, data center ali, travava-se o perímetro, né, com firewalls, VPNs e assim por diante, proxies e tal, e tinha ali uma certa segurança, uma vez que a gente bloqueava aquele perímetro, né, ele era ali controlado, extremamente controlado, principalmente quando se fala em data center. Óbvio que isso ainda existe, né? Não estou aqui querendo trazer o ponto de que a segurança de perímetro físico não é mais válida, pelo contrário, extremamente válida ainda, mas não é só ela agora, né? Com o advento aí de cloud, mobile e assim por diante, o que aconteceu? Esse conceito de ter tudo ali protegido em um determinado local não existe mais, né? Não tá, os dados não estão só dentro da empresa mais, só dentro do data center da empresa. Os dados agora estão espalhados aí na web.
aplicativos SaaS, né, e assim por diante. Então, necessitou-se olhar para um outro perímetro, ter um viés ali, analisando outro perímetro, o perímetro da identidade também. Então, não se foca mais apenas em segurança de rede, mas foca-se em segurança de rede e a segurança da identidade. A identidade se tornou o novo perímetro aí. E aí os acessos, hoje eles ocorrem de qualquer lugar, a qualquer hora. Um funcionário ele pode ter ali o seu próprio dispositivo, ou mesmo ele está conectado remoto de outro local. Covid, a pandemia veio para acelerar esse tipo de coisa. Então, hoje, a identidade ela é um elemento extremamente importante ali dentro dos controles de segurança, para se proteger ali serviços críticos de TI, para se proteger os dados, né? E aí eu trago aqui uma frase importante: proteger o acesso à rede não é mais suficiente, né? A gente precisa proteger quem e como se acessa. E aí entendemos a necessidade de identidade. E aí a gente vê, né, quem acompanha aí o mundo de IAM, de gestão de identidades e acesso, tem visto isso aumentar vertiginosamente, justamente por causa disso. É o novo perímetro e as empresas estão preocupadas, as organizações, né, não só empresas, mas qualquer organização está preocupada com isso, regulamentações focando nisso e assim por diante. Bom, e aí a gente entra também num outro aspecto. Quando a gente fala de identidade, ok, nós vamos proteger a identidade, mas aí surge-se também um conceito importante, né? Um princípio importante, o Zero Trust. Ah, mas Zero Trust, isso vem sendo falado já há muito tempo, mas um conceito, alguns dizem, um conceito abstrato, não é tão mais abstrato, né, gente? O Zero Trust ele passou a ser um conceito extremamente aplicável hoje em dia, com princípios, com controles dentro dele, que nos ajudam ali a ter. Alguns falam, né? Vamos traduzir no literal aqui, confiança zero, mas óbvio que a gente sabe que alguém lá dentro tem que ter uma confiança maior, um administrador e assim por diante, mas a ideia é não confiar. Ah, mas eu tenho lá um usuário com login e senha lá, com MFA e tudo mais. Ok, ótimo, mas ainda assim não se pode confiar que aquele usuário, o detentor daquelas credenciais, realmente é o dono da credencial. Porque a credencial pode ter sido vazada, pode ter havido ali um roubo de informação, né? Um ataque ali que capturasse o código de MFA, tudo isso é possível. Então, dado a isso, o Zero Trust ele vem muito forte, ele vem extremamente forte nesse aspecto e vem implementando ali, vem trazendo controles. E o UBA, né, User Behavior Analytics, ali, ou o EBA, ele entra exatamente como uma ferramenta de Zero Trust. Ah, mas eu não posso simplesmente confiar que o meu usuário, por estar lá logado no sistema, usuário sem MFA, ele realmente é quem ele diz ser. Então, eu preciso colocar camadas de proteções ali dentro que analisem o comportamento daquele usuário. Então, a UBA ela vai ajudar a monitorar comportamentos e também identificar ameaças aí, né? Vamos pegar aqui, isso é importante, identificar ameaças de forma proativa, não só uma forma reativa, ok? Nós vamos entender melhor esse assunto daqui a pouco, tá? Vamos lembrar uma coisa importante também. Cada identidade representa um ponto de acesso. Então, esses acessos precisam ser analisados, principalmente quando nós falamos de acessos a ambientes críticos. É diferente o acesso, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ainda que contenha dados talvez sensíveis, nós vamos pegar aqui o acesso a uma plataforma de colaboração, seja Office 365 ou qualquer outra, onde é o acesso só do ambiente do usuário ali. Então, ele está acessando o Word dele, está acessando o Excel dele e assim por diante. Mas aí, de repente, esse acesso não é mais só dele, não é só mais o OneDrive dele, ele está lá acessando também o SharePoint,
onde ele tem ali informações críticas de outros times, ou do próprio time, mas de outros membros. Então, essa criticidade ela precisa ser avaliada. E a UBA ela vai atuar normalmente em cima de pontos mais críticos, porque demanda processamento, demanda uma série de situações, né? Talvez licenças adicionais. Então, primeiro aspecto, importante nós analisarmos, nós avaliarmos aquilo que é crítico. O que é crítico para a organização? Que serviço é crítico? Que dado é crítico? E essa criticidade normalmente não é um 0 e 1, né? A gente vem falando isso constantemente na área de segurança da informação. Ela precisa ser pontuada ali, ela precisa ser pesada, né? As informações elas têm ali uh, são classificadas de acordo com a sua criticidade, ok? Muito bem. Então, dando sequência aqui, vamos entender um pouquinho mais agora do UBA, né? A gente falou de histórico, colocou o UBA ali dentro do que ele precisa estar, né? De um conceito ali de confiança zero, mas o que é o UBA, né? Bom, ele vai, essa funcionalidade, podemos dizer assim, ela monitora e ela analisa padrões de comportamento dos usuários, tá? Ah, mas vou pegar lá, por exemplo, teve uma situação lá de um evento de viagem impossível. Isso é um comportamento anômalo? Não necessariamente, tá? Não entra. Até um tempo atrás, isso lá atrás, quando começou o UBA, poderia entrar uma atividade separada. Mas quando a gente fala de comportamento, eu fiz questão de trazer aqui o conceito de comportamento, tá? Então, essa palavra comportamento, né? Quando a gente fala, traz para um viés mais psicológico, enfim, a gente tem aqui então que é um conjunto de atividades e reações de um indivíduo ao ambiente que ele está inserido. Então, conjunto de atividades. Eu não estou simplesmente falando de uma atividade específica, né? Deixa eu pegar o meu apontador aqui, mas sim do conjunto de uma série de atividades que aquele indivíduo realiza. Por exemplo, a gente pode ter, vamos trazer para o mundo real. Eu posso ter uma pessoa ali, ser uma pessoa extremamente calma, mas dado o dia, as situações que ocorrem ali durante aquele dia ou aquele período da minha vida, eu posso ter uma crise ali e ter uma explosão de raiva, né, com alguém, enfim. Mas normalmente o meu comportamento não é aquele. Então, aquilo foi algo pontual, né? Nós tivemos uma lição aí de machine learning com o Roberto na palestra anterior. Então, o comportamento ele vem de uma sequência de ações, né? Então, a UBA ela analisa isso hoje, né? E também nós devemos tomar cuidado para não confundir UBA com política de acesso adaptativa. A política de acesso adaptativa é quando, por exemplo, eu acesso do meu dispositivo particular, então eu tenho ali, né, uma regra de acesso mais restritiva. Preciso de MFA, preciso de algumas coisas para o login. Ah, não, estou acessando o dispositivo da empresa homologado, eu não preciso de MFA, eu posso simplesmente usar ali o login para acessar o ambiente. Então, UBA não é isso. O UBA é analisar o que o usuário está fazendo ali depois que ele acessou, né? Tá analisando o comportamento dele ali no ambiente, ok? Então aí nós trazemos aqui, quem conhece o Splunk, né, quem usa Splunk, vai, vai conhecer essa telinha aqui, essa tela aqui, né, esse print aqui é do Splunk. A gente tem um exemplo aqui de um usuário, ó, uma identidade, um usuário, né? E o que está acontecendo aqui, ó? Esse usuário, ele está com uma série de atividades e comportamentos suspeitos. Então ele cai aqui num possível alerta ali do UBA, tá? Ele está realizando atividades de escaneamento na rede, ele está fazendo um land speed violation aqui, que é, né, o Splunk caracteriza isso, nós conhecemos como viagem impossível. O cara está num lugar do mundo, de repente em outro lugar do mundo, em poucos minutos ou poucas horas, se logou em diferentes locais, e ele está vendo aqui também que tem um Generate Beacon, que é, né, o Command Control, é aquele.
o dispositivo de dentro está tendo conexão com o servidor ali, uma conexão persistente com o servidor de fora, ok? Então, quando ele faz isso, olha que interessante, ele consegue gerar aqui um alerta de atividade suspeita. É isso que o UBA faz. Normalmente, o UBA ele é inserido em um CIEM ou em um NDR, né? NDR aí a gente tem Darktrace, a gente tem o Vectra e assim por diante, ou um próprio SOAR. Então, não é uma atividade, né? Não é uma funcionalidade tão simples. É uma funcionalidade que depende de logs de várias, né? Eventos de várias fontes diferentes. Ele faz a correlação desses eventos para entender se aquele usuário, então, ele tem um comportamento anômalo, um comportamento que não é padrão e que pode ser um comportamento suspeito. Ok? Tudo bem? Falando um pouquinho de mercado, né? Eu capturei esse print aqui do próprio site da Vectra, que é um NDR, e a gente vê aqui qual é a perspectiva, aqui de acordo com o Markets and Markets aqui, né? Esse relatório. A perspectiva é que os gastos, né? Os orçamentos ali despendidos com o UBA, passe de 2,1 bilhões de dólares para 2027, mais que dobrar, pegar em torno de 5 bilhões de dólares, né? Então, extremamente agressivo esse aumento, mostrando ali a preocupação das organizações com a avaliação do comportamento do usuário dentro do ambiente de tecnologia. Bom, vamos falar um pouquinho dos benefícios aqui. Então, o Uber basicamente ajuda a gente na detecção de ameaças. Imagina ali, né, uma ameaça persistente, um, um ATP, né? Ele faz ali a avaliação, porque ele vai identificar possíveis ameaças que estão ali persistentes, que estão ocultas, através do comportamento daquele usuário, e nos trazer ali informações em tempo real do que está acontecendo. Com isso, a gente consegue alimentar um possível SOC ali, uma possível equipe de resposta a incidentes, para então fazer ali a tratativa daquela possível ameaça infiltrada, ok? Um outro ponto também diferente do que existia lá no passado, né, que as regras eram meio que fixas e as regras eram baseadas em ações exclusivas, em ações pontuais. Hoje, esse serviço ele traz aqui, né, várias ferramentas já usam ali machine learning para detectar padrões de comportamento que não são padrão, que não são desvios, na verdade, do comportamento de um usuário comum. Imagina ali um usuário que sempre acessou a rede da empresa de segunda a sexta, no horário comercial, aí ele acessa um dia lá em outro horário. Ok, pode ser um problema? Pode não ser? Pode ser que ele tenha que ter acessado, mas aí esse mesmo usuário começa a ter outros comportamentos. Então, a linguagem de máquina ela consegue, né, identificar esse tipo de coisa e se ajustando ali aos perfis dos usuários. Isso ajuda, porque quem trabalha com SOC, trabalha com CIEM, com regras de correlacionamento, ou mesmo NDRs da vida, sabe a quantidade de falsos positivos que existem. Então, usando machine learning, isso reduz drasticamente, ok? Aqui um exemplo, estou trazendo aqui mais uma telinha aqui do Splunk. Nessa tela a gente vê aqui, né, uma violação de viagem impossível. Mas olha que interessante, né? Deixa eu marcar aqui uma coisa interessante, ó. Então ele teve ali, ó, ele viajou, né? Esse usuário ele estava em Pittsburgh, mas aí de repente ele se conectou lá da Coreia, de uma cidade da Coreia. Então quase 7 mil milhas distante, em cerca de 64 minutos de diferença. Então, uma hora e pouquinho, o cara conseguiu viajar dos Estados Unidos para a Coreia, né? E fez o login. É uma atividade extremamente suspeita,
Ah, mas só isso aqui? O cara pode ter conectado numa VPN. Ok, legal, exato. Mas aí o sistema também detecta uma exfiltração de dado que não é comum. O cara copiou muito mais dados para fora do que normalmente ele fazia. Óbvio que aqui a machine learning, né, fez a análise talvez a quantidade de dados que ele costumava exfiltrar, copiar e assim por diante, e ele falou, opa, tem um problema aqui. Então, há um correlacionamento feito ou pelo CIEM, de novo, ou pelo SOAR, ou por uma NDR, Network Detection and Response, ferramenta, e ele trouxe, né, esse conjunto de atividades como uma possível ameaça, ok? Um comportamento indevido ali do usuário. Então, vamos pegar aqui um UBA na prática, entender um pouquinho como é que isso funciona. Vamos aplicar isso aqui na Q-Chain, né? Cyber Q-Chain. Quem trabalha aí com resposta a incidente de segurança sabe o que é a Cyber Q-Chain. E aí aqui, olha que interessante que nós temos. Nós temos aqui uma timeline, né? Começando no dia 19 de junho, indo até o dia 26 de junho. E o que acontece nessa timeline? Vamos pegar tudo aquilo que a gente viu daquele usuário e agora condensar. E aí a gente vai ver como que o SOC ou uma equipe de resposta a incidentes ela consegue ter informações factíveis para contender aquele incidente, se ele realmente for detectado como sendo válido, tá? Uma grande chance desse incidente aqui ser um incidente válido. Então, primeiro houve ali, né, uma detecção de viagem impossível, ó, de Pittsburgh, Estados Unidos, para a Coreia aqui. Isso em um dia, né? Bom, depois disso, houve aqui também, ó, então aqui foi a primeira parte, foi a parte da intrusão, né? Ah, conseguiu acesso. Depois houve aqui uma expansão. A expansão houve um movimento lateral, né? Aqui a gente está falando do Cyber Kill Chain. Então, houve um movimento lateral onde houve ali scan, né? Scan da rede. Então, aquele mesmo usuário, ó, nós não estamos lidando aqui com MAC address. Nós estamos lidando com identidade, usuários, tá? Então, esse mesmo usuário, ele conseguiu ali fazer um scan daquela rede. Quando ele fez um scan, olha só o que aconteceu. Uma outra máquina ela acabou sendo infectada na rede. Bom, então quer dizer, provavelmente esse usuário ele escaneou, achou uma vulnerabilidade, rodou ali um exploit, por exemplo, ele já estava dentro da rede, e com esse exploit ele conseguiu ali infectar uma outra estação. Por fim, no dia 26, aqui, ó, isso um dia depois. No dia 26, o que aconteceu? Houve uma exfiltração de dados. Então, essa exfiltração de dados, olha só, foram quase 300 megabytes de dados exfiltrados, e ele colocou aqui como uma atividade não usual, não comum. Por quê? Porque a machine learning detectou ali, por exemplo, que o comportamento do cara era trafegar 700K ou daquela usuária, era trafegar 700K por dia. E, de repente, houve ali um tráfego de quase 300 megabytes. Juntando tudo isso daqui, a gente tem ali um comportamento suspeito, um comportamento que merece ali a atenção do time de resposta a incidentes. Bom, antes de passar para o último slide, é importante a gente voltar nesse ponto, tá, gente? É uma atividade ainda extremamente complexa, tá? É uma funcionalidade complexa. Por que que é complexa? Quando a gente fala de CIEM, por exemplo, a gente está falando de alimentar o CIEM com vários log sources. Então, por exemplo, para eu saber que aquele usuário, por exemplo, ele se conectou de locais diferentes, eu precisaria ali ter o log source da aplicação que faz ali a autenticação, né? Pode ser um Microsoft Entra da vida, um AD, enfim. Eu preciso ter isso, um IDP. Eu preciso ter insumar o CIEM para esses logs, né? Ele vai receber os eventos dessa solução. Um outro aspecto aqui também é movimento lateral. Então, assim, os firewalls, né, os dispositivos de rede, eles precisam também insumar o CIEM ou até um NDR, se eu tiver um NDR trabalhando junto ali com o CIEM, né? Não é comum, mas pode acontecer. Ele está ali trazendo logs para dentro do CIEM. Depois disso, eu tenho aqui provavelmente aqui um EDR, né? Uma solução de endpoint ali, security, um antivírus,
fazendo também o insumo dos logs dele para o CIEM. E, por fim, a gente tem aqui a exfiltração. Vamos imaginar que isso saiu do SharePoint, do OneDrive da vida, isso também entra, né? Esses logs também entram ali no CIEM. Tendo isso insumado, não é só insumar, mas é a gente criar lá dentro do CIEM regras de correlacionamento, ativar ali, né? Não são todos os CIEM que têm, né, essa funcionalidade de UBA, mas ativar essa solução, essa funcionalidade dentro do CIEM, para então chegar nesse contexto todo. Óbvio que isso aqui nos dá uma visão muito boa, né, de uma possível ameaça aqui persistente, que eu não encontraria assim do nada, né? Dificilmente a gente acharia algo assim. Então, é importante chegar nesse nível de detalhamento para conseguir trazer ali, né, o UBA a nosso favor. E um outro aspecto, como que o UBA pode proteger, pode nos ajudar a proteger? Porque através desse comportamento eu consigo ajustar, né? Eu tenho lição aprendida aqui através dos incidentes, eu tenho lição aprendida para melhorar as minhas regras de acesso, sejam regras condicionais, sejam outros tipos de regra, como por exemplo ativar aí um segundo fator de autenticação e assim por diante. Então, ele não só me permite atacar um problema mais cedo, né? Resolver esse problema, evitar que esse problema se torne um incidente maior aí, com consequências muito maiores, mas também me insuma de lições aprendidas para eu, no dia a dia, fazer ali a melhoria dos meus controles, ok? Bom, vamos lembrar um ponto importante. O EBA, ele é um recurso de controle de segurança adicional, tá? Por que eu trago isso? Porque eu já vi situações de empresas quererem adotar isso sem adotar uma melhoria na gestão né, nos controles ali de gestão de identidades e acesso. Não é interessante fazermos isso, tá? Ele não é um fator mitigatório para um risco aí de falta de maturidade em gestão de identidades e acesso. Até regulamentações, se a gente colocar que eu só tenho o EBA ali, por exemplo, e eu for auditado nisso, o auditor ele não vai aceitar esse tipo de coisa. É algo que nos ajuda, melhora o nosso controle. Nós caminhamos para uma maturidade maior, mas não é substituição de um controle, ok? Então, importante a gente destacar esse ponto. Então, quando a gente fala de identidades, gestão de identidades e acesso, vamos só rever alguns pontos importantes aqui. A gente precisa ter processos bem definidos e adequados. Então, por exemplo, rotação periódica de senhas, eu preciso ter isso definido, principalmente nos sistemas críticos, revisão de acessos, eu preciso revisar quem está acessando, se ainda faz sentido, se o colaborador que está acessando ainda está na empresa ou não está, se ele ainda tem a regra do negócio para utilizar aquele acesso ou não mais, mudou de área, assim por diante. Aplicar a segregação de funções, tá? Aqui a famosa SOD, fazer um bom provisionamento de revogação de acessos e provisionamento de acesso. Não é só pedir para o cara abrir o ticket lá e colocar, eu quero o acesso igual do fulano, clona para mim. Não faz sentido esse tipo de coisa. A gente tem riscos aí associados a esse tipo de coisa, tá? Quem é que vai aprovar aquela requisição de acesso dentro de um ambiente crítico lá? Só o gestor do cara. Mas quem que é o owner daquele dado que precisa também dar o sign-off dele? E, é claro, fazer uma boa gestão do ciclo de vida de identidade, né? O famoso joiner, mover and leavers, sendo bem feito. Por fim, controles. Aqui a gente falou de processos. Controles, pessoal. Ativar MFA, 2FA, né? Aí depende de cada empresa como fala. Gerir bem as políticas de acesso, e aí a gente tem política de acesso a dar com pau, ABAC, RBAC, ACL, MAC, DAC e assim por diante, tá? São várias, depende muito da estratégia. Regras de acesso condicional, isso precisa começar a existir. Várias ferramentas fazem isso hoje, tá? Antigamente era só privilégio de CASB, hoje não é mais. Já tem ferramentas aí de autenticação que fazem muito bem esse tipo de coisa. E o princípio, aplicar aqui o princípio do menor privilégio. Extremamente importante nós associarmos a UBA com todos esses aspectos aí, com esses processos e controles. Óbvio que gradual, né? Não dá para a gente pegar isso e enfiar dentro de uma empresa, uma corporação do dia para a noite, mas não podemos deixar de falar sobre isso, de analisar esses aspectos. Pessoal, era isso.
Gostaria de agradecer aí vocês pelo tempo, por, por terem tirado esse tempo para me ouvir. Espero ter acrescentado aí um pouco a vocês, né, nesses 30 minutos de fala. Estou deixando aí de novo o QR Code para o meu LinkedIn, para o meu Instagram. Fiquem à vontade para se conectar. Sou super aberto, gosto ali de trocar ideias. Se quiserem mandar mensagem, tamo junto, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, Eric. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do André. Perdão. Eric, o UBA ou o EBA seria uma forma de gerenciar o comportamento de users, correto? Como aplicar na prática? Como funcionar integrado com o seu IDP ou solução SaaS? Deveríamos, com a regra do CIEM, desaguar uma ação de SOAR, não sei como é que fala esse, desculpa, que Sua. desabilitasse uma conta no IDP caso ocorresse algo anômalo? É, André, boa pergunta. Você está querendo já fazer toda a gestão de resposta a incidentes aí, né? Mas basicamente você mesmo respondeu. A ideia é assim, ó, independente do sistema, independente do IDP, você somar ali, isso aí vai ser detectado pelo CIEM ou por um NDR, né? Então vamos falar primeiro de CIEM, antes de entrar no aspecto de SOAR. O CIEM ele é muito mais passivo, né? Ele vai monitorar e ele vai dar ali alertas. Você precisa insumar isso. Aí depende muito do que você quer capturar. Você quer capturar eventos de rede, você quer capturar eventos só de saída de exfiltração de dados e assim por diante. Você tem as plataformas que você precisa insumar os logs, né? Fazer o log source, e ali o CIEM ele vai trabalhar em cima daqueles eventos que ele receber. Bom, SAP, se é o SAP GRC, se é isso aí, ou se é agora o S4HANA, né, que é a versão web, isso é independente, todos eles vão insumar ali dentro. Bom, depois disso, você tem a tratativa, você precisa de um processo. Legal, imaginando que você tenha um CIEM, você tem um SOC atuando. Então, assim, esse alerta foi para o SOC. Como que o SOC vai atuar? Só que ele tem um playbook ali para atuar. Talvez ele vai ligar para o usuário, vai entender se o usuário realmente fez aquele movimento ou não fez. Ah, mas eu não encontrei o usuário. Qual que é o aspecto? Qual que é o controle, a ação que eu tomo se eu não encontrei o usuário? É mudar a senha do cara? É deslogar ele, né, desconectar ele de todos os logins que ele tiver ali? Então, o playbook do SOC ele vai definir esse tipo de coisa. Pode ser um playbook extremamente simples, não tem problema, mas com ações que permita ali, né, a contenção dele primeiro, e depois, talvez, né, se for detectado que realmente tinha uma ação ali, fazer a remoção dessa ameaça. O Mitre, ele dá muita bagagem para isso, né? Se você for no NIST também, o NIST tem lá a lista do que você precisa fazer, o fluxo para você remover uma ameaça, para você trabalhar ali com a resposta aos incidentes. E aí, falando do SOAR, se você tem um SOAR ao invés de um CIEM, o CIEM ele é passivo, o SOAR ele é muito mais ativo. Então você teria que ter ali também alguma automação, por exemplo, o meu SOAR vai lá bater no meu EDR, lá no meu Endpoint Security, e ele vai bloquear a estação. Ou ele vai mudar a senha do cara, entendeu? Da identidade. Então, fazendo isso, você consegue, é, até de uma forma automatizada ali, enfrentar aquela ameaça, ok? Mas isso, assim, depende muito da estratégia, depende muito, não é simplesmente a gente sair executando ações, isso tem que ser um trabalho coordenado entre SOC, usuário, entre a equipe de SI e assim por diante, ok? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Eric, temos mais uma pergunta, que a gente já estourou o tempo aqui, seria do Gonçalves. Qual o ganho, visão adicional que o UBA traz em cima de um CIEM? O UBA ele é uma funcionalidade do CIEM. Então, assim, você melhora a visibilidade do CIEM em cima de possíveis ameaças, né? Ele traz ali. Imagina que é um pacote, vamos entender assim, é um pacote
de regrinhas correlacionadas já prontas. Ele vai pegar isso daí e vai ficar muito mais fácil para o CIEM conseguir correlacionar os eventos e te indicar se é ou não é uma ameaça ali dentro do seu ambiente, ok? Tá ótimo, Eric. Obrigada e até daqui a pouco no nosso painel. Tá, joia. Obrigado, gente. Obrigado, Alê.